Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês, tudo bem? Gente, que clima, que ambiente incrível. Antes de você se assentar, olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você está mais bonita, mais magra e mais elegante que o culto passado. Pode tomar o seu assento. Obrigado. Meus irmãos, a gente até poderia continuar nesse ambiente aqui, né? Eu não teria problema nenhum em continuar aqui, deixando o Espírito fluir. Isso já aconteceu uma vez lá na nossa igreja, que não teve palavra, não teve pregação, foi adoração. Aí tivemos que terminar. Por que nós tivemos que terminar? Infelizmente, bom, deixa eu me apresentar e eu já explico para vocês. Eu sou o pastor Éder Rodrigues, sou pastor da Aliança Church em Londres. E o motivo que a gente teve que terminar o culto, como eu disse, é que a gente não tem um prédio próprio como esse. A gente se reúne num auditório de uma escola, então tem horário para terminar, tem horário para sair. E algumas vezes a gente teve que pedir perdão para o Espírito Santo e ter que terminar o culto por causa de contratos e tudo mais. Mas o desejo e a vontade era de continuar aqui. Isso aqui virar vigília e até amanhã cedo, Glória a Deus por isso. Muito feliz de poder estar aqui na El Shaddai, conhecer e ver o que Deus está fazendo aqui nessa casa. A gente já ouve falar, já tinha ouvido falar de diversos amigos que já estiveram aqui, principalmente do Marcelo Marques, que recentemente falou: cara, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Eu falei assim: bom, eu vou estar em dezembro. E ele falou com o pastor Adriel e teve então a oportunidade de nós estarmos aqui. Louva a Deus pela vida do pastor Ezequiel e da pastora Marcelene. Obrigado aí por confiar na gente mesmo sem conhecer, E fico muito feliz de saber tudo que Deus está fazendo aqui. Rever também o pastor Eliel, a pastora Andréia, que a Andréia é irmã da minha tia, então ela me conhece desde que eu nasci, então não tem muito tempo. E ver o pastor Eliel Gabi também aqui, ser um mestre da palavra, um homem que tem o nosso respeito, a nossa admiração, uma alegria. Está acompanhado do Eibe, filho do pastor Costa Júnior, são pastores aqui nos Estados Unidos também. E trago um abraço da minha família. Minha esposa ficou com as duas crianças, estamos cansados, viemos hoje da Flórida para cá, já uma peregrinação de viagens, Em 50 dias eu voltei para Londres para pregar num final de semana, fiquei 3 dias e depois viajei de novo, mas já estou chegando o dia de voltar para casa e ficar na nossa casa com a nossa igreja, amém? Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, dos versos 5 ao verso 11. Deus tem feito algo extraordinário em Londres, na Aliança Church. Nós não somos merecedores, mas Deus decidiu fazer. Nesse ano de 2025, nós ganhamos quase 400 pessoas para Jesus em um ano. E já fizemos quase 180 batismos só esse ano. Para um contexto de Inglaterra, de Londres, isso é um avivamento, irmãos. É um avivamento. E eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês estão vivendo aqui, o mesmo Deus que age aqui, age lá. O mesmo Deus que fala aqui, fala lá. E o mesmo Deus que faz milagre lá, vai fazer milagre na sua vida nessa noite também, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, dos versos 5 ao 11. Vamos ler aqui. Primeira Pedro 5, do 5 ao 11. Vou colocar aqui na minha... Vamos lá. O texto diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Coloca um dedo aí, um ponto aí na sua Bíblia. Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala assim: não é só você que sofre. Olha para o outro lado e fala: não é só você que sofre. Por que eu estou falando isso? Porque crente tem uma mania de achar que é só ele que sofre. Tem gente que acha que na igreja é só ele que sofre, é só ele que passa por sofrimento, é só ele que passa por luta. E aí o apóstolo Pedro está falando assim: os irmãos que vocês têm ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Só que ele diz o seguinte: resistam-lhe, permanecendo firmes da fé, sabemos que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Alguém pode dizer amém? Amém, amém e amém. O apóstolo Pedro está trazendo aqui uma direção para uma igreja que está sofrendo, para uma igreja que está passando por uma situação que eu e você hoje não temos ideia do que se trata. Essa igreja que o apóstolo Pedro está falando é uma igreja que estava sofrendo na mão de um imperador louco, maluco, chamado Nero. Esse cara era tão louco que ele pegava cristãos como eu e você, colocava em postes, colocava fogo para servir como iluminação pública. Os cristãos estão sendo perseguidos, o povo está sofrendo, a igreja está sofrendo, e Pedro está dando uma instrução para essa igreja. Me traz a memória quando eu era adolescente. Meu pai era pastor em uma igreja no subúrbio de Goiânia, e a gente tinha um trabalho feito com jovens. Esse trabalho acontecia toda segunda-feira durante férias de período escolar. E eu me lembro que em 2002, pouco antes da gente se mudar para Londres, a gente fez esse último evento, essa última programação, chamava Louvor das Férias. E quando nós começamos em 98, tinha 13 jovens na igreja, 33 jovens na igreja. Quando nós terminamos em 2002, antes de ir para a Inglaterra, tinha mais de 600 jovens na igreja. A igreja não cabia, ficava mais gente lá de fora do que dentro. Era uma Assembleia de Deus pequena, num bairro. E eu me lembro que no final do culto, desse último culto, eu ainda não tinha noção que meu pai aceitaria mudar. A gente mudou para a Inglaterra em questão de um mês. Ele foi uma coisa assim, só Deus mesmo para fazer. Quando eu saí do culto, aquela empolgação, euforia de jovem, com tudo que tinha acontecido, chega em minha irmã Ana, aquela irmã do coque, aquela do círculo de oração, aquela que tem esse mesmo espírito profético que a pastora estava aqui se movendo. E a irmã Ana chega em mim e fala assim: Éder, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu, como filho de pastor, desde que eu nasci, falei assim: poxa, que legal, vou receber a palavra. A irmã Ana começou a profetizar e dizer: Deus vai te levar em muitos lugares, Deus vai colocar você em lugares altos, Deus vai levar você para as nações. Aí eu comecei já a encher o peito, né, e ficar todo feliz. Por quê? Porque eu canto desde criança. Eu achava que o meu ministério era adoração. Eu gravei CDs, eu pensei assim: a irmã Ana está falando que eu vou ser famoso, né? Vou chegar nos lugares, vou pedir toalhinha branca, maçã, Red Bull, assinar autógrafos, vou viajar, vou ser famoso. De repente a irmã Ana bate a mão no meu peito, aquele tapa de profeta que fica a marca pelo menos uns 5 dias no seu peito. Eu era magrelinho assim, e ela bateu no meu peito e falou assim: você vai ser um pastor abençoado. Quando ela falou que eu ia ser um pastor abençoado, quase que eu repreendi ela. Quase que eu falei assim: mana, você está repreendido em nome de Jesus. Porque eu não queria ser pastor, filho de pastor. Vi meu pai sofrer demais, então eu não queria. A última coisa que eu queria na minha vida era ser pastor. Mas eu, em respeito, abaixei a cabeça, né? Porque a gente tem a mania de só querer ouvir aquilo que nós queremos e que agrada o nosso coração. Eu abaixei a cabeça, ela regalou os olhos e pôs o dedo no meu rosto e falou assim: mas o diabo, ele não gosta de você, porque quanto mais alto você chegar, cuidado, que maior pode ser o tombo. Eu falei: gente, mas que palavra profética mais estranha é essa? O que a Ana está querendo entregar para mim? E ela falou isso e foi embora. E eu fiquei pensando: por que a irmã Ana está falando ou entregando essa palavra para mim? Depois eu comecei a meditar e entender que
o diabo, ele não gosta de quem tem Deus tem plano na vida dele. O diabo, ele não gosta daquele que entrega a sua vida para Jesus, que abandona o mundo e agora está fazendo parte do reino. Ele vai te atacar, ele vai te buscar. Lá na nossa igreja, o nosso culto quarta sobrenatural, é na quarta-feira, foi ontem. É um culto que vai gente de até como que eu posso explicar para vocês? São prostitutas, traficantes, essa galera, tudo vai nesse culto. É o culto mais evangelístico que tem. E muitas vezes as pessoas chegam na gente depois e falam assim: pastor, parece que quando eu estava no mundo as coisas eram mais fáceis. Eu não passava por isso. Parece que foi só eu entregar minha vida para Jesus, parece que as coisas ficaram complicadas. E aí a minha resposta é: realmente, filho, filha. Por quê? Porque agora o diabo vai te atacar, ele não vai deixar você em paz, porque agora você não faz mais parte do time dele. Ou seja, se você está enfrentando um ataque, se você está passando por um ataque do diabo, fique feliz, porque significa que existe uma marca do sangue de Cristo sobre você, então ele vai começar a te atacar. Então, eu vejo Pedro, falando para essa igreja que está sendo atacada. Só que tem uma coisa aqui que é interessante. O ataque do diabo, de acordo com a escrita de Pedro aqui, não é uma coisa surpresa. O diabo não está escondido ali atrás da cortina, ou de um matinho, de uma moita, esperando o crente passar, para ele pular na frente dele e falar: te peguei. Não, o texto fala que o nosso inimigo está ao nosso, fazendo o quê? Fazendo barulho, rugindo, bramando. Ele está te avisando: eu estou aqui. O problema é que nós não vigiamos. Por isso que o apóstolo Pedro fala assim: vigiem, porque o diabo, o vosso adversário, está ao seu redor, bramando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Tem muita gente que às vezes cai no ataque, ou se deixam ser levados pelo ataque do inimigo. Por quê? Porque não conseguem vigiar. Imagine comigo, se nessa porta aqui onde a pastora está em pé, se chegasse um leão de verdade e entrasse por essas portas, ou entrasse por essa porta, e você estivesse aí assentado e vesse um leão entrando por essas portas, a primeira reação que você teria, qual seria? Gritar ou correr? Vamos, gente, me ajuda, vocês estavam bem mais animados. Gritar ou correr? Correr. Talvez alguém gritaria: um leão! Mas a maioria correria. Por quê? Porque o nosso primeiro instinto é correr. O nosso primeiro instinto é fugir, porque a gente está aqui observando e esperando que o leão nos ataque. Aqui tem um monte de gente que hoje talvez entrou aqui na El Shaddai e está sendo atacado, e o primeiro instinto que está vindo ao seu coração é: fuja do seu casamento, fuja da sua igreja, fuja desse projeto, largue de mão disso, largue de mão daquilo. Mas o apóstolo Pedro fala assim: olha, resistir firme em fé. Não é para você fugir, é para você permanecer, que esse Deus que te guarda, Ele vai te fortalecer, Ele vai te estabelecer, Ele vai colocar você, os seus pés sobre firmes fundamentos. Não fuja, resista. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: resista. É resistir. Ah, pastor, o senhor não conhece o nosso contexto. Eu não preciso conhecer o seu contexto. Um dia alguém virou para mim e eu falei assim: meu irmão, eu estou te liberando uma palavra de Deus. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha realidade. Deixa eu te falar, a sua realidade não muda quem Deus é, mas uma palavra de Deus muda toda a sua realidade. O senhor não conhece o nosso contexto, o senhor não sabe o que é viver na América. Eu sei o que é viver na Inglaterra. É um pouquinho pior. E às vezes você não tem nem noção. Eu não sei para quem que eu vim ministrar, eu não sei para quem que eu vim pregar, mas eu tenho certeza que eu não saí de onde eu estou. Eu não estou aqui simplesmente para poder liberar uma palavra para as paredes. Eu vim aqui porque tem algum coração que precisa ouvir. Fica firme, não fuja do seu casamento, não desista da sua fé, não desista da promessa de Deus, porque vai passar. O Deus que te sustenta está aqui. E aí Pedro fala assim: resista firme em fé. Só que no versículo 7,
Pedro fala algo muito interessante. Ele fala assim, ó, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que Pedro está citando ansiedade? Preocupações. Tem alguém aqui que está preocupado? Não precisa se manifestar não. Tem alguém aqui que está preocupado com o seu amanhã? Ansioso com o que vai acontecer amanhã? O apóstolo Pedro está falando para uma igreja que eles não sabiam se amanhã eles estariam vivos. Não sabiam se amanhã eles seriam pegos e queimados. E ele está falando para eles o seguinte: meus irmãos, lancem toda a sua ansiedade para Ele, porque Ele cuida de vocês. Só que antes dele falar isso, ele fala o seguinte no versículo 6: humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Eu quero falar 3 aspectos dessa poderosa mão de Deus. O que a mão de Deus representa de acordo com a visão desse apóstolo Pedro, que está dando uma instrução para essa igreja. Ele está falando para essa igreja. Então esse Pedro, ele tem uma visão, ou aquilo que a mão de Deus representa para ele. Primeira representação da mão de Deus, repita comigo, fala bem forte, fala assim: a mão de Deus representa o plano de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo para esse povo: humilhem-se debaixo daquele que tem um plano sobre vocês. Quem melhor para falar sobre isso do que o apóstolo Pedro, que andou com Jesus? Jesus disse: aquele que me vê também vê ao Pai. Pedro viu o plano de Deus sendo estabelecido na terra. Quando eu voltei para Londres, eu fiquei um período de 3 anos no Brasil, e eu voltei em 2016, final de 2016, para assumir a igreja. Meu pai cansado, minha mãe doente, e eu voltei para a igreja não tinha condição de me dar salário, não tinha condição, a igreja mal conseguia manter meu pai. Então eu voltei, assumi a igreja e fui trabalhar. E eu arrumei um emprego na Amazon. E eu fazia entrega lá em Londres eles chamam, na Inglaterra eles chamam de Amazon Fresh, que é groceries. Você faz a compra online e a gente fazia essas entregas. Eu tinha uma van e eu pegava uma rota e fazia entregas desse Amazon Fresh. E tinha um bairro lá em Londres que o pessoal sempre me dava para fazer entrega nesse bairro, no norte de Londres, chamado Stamford Hill. Esse bairro, ele é um bairro habitado por judeus. E um dia eu fui fazer uma entrega, eu acho que era dezembro, como está aqui, só que estava chovendo, ventando, e estava ali uns menos 2 graus. Eu fui parar na porta da casa do cliente, tinha uma compra muito grande, pacotes de água. Fui parar na porta do cliente, não tinha estacionamento. Lá em Londres as ruas são bem estreitinhas e os carros param dos 2 lados. Então não tinha como eu parar na frente da casa do cara, e não podia parar a van lá e descer, porque eu bloquearia a rua. Então eu tive que andar uns 2 quarteirões para frente para estacionar a van. Estacionei a van, comecei a descarregar as compras e colocar lá na entrada da porta da casa do cliente. Uns 10 minutos tirando água e sacolas de coisas que ele tinha comprado. Eu fiquei todo molhado. Eu esqueci, naquele dia eu tinha esquecido a minha capa de chuva, e eu estava todo molhado, e estava fazendo muito frio. Então eu apertei a campainha, e o homem veio, abriu a porta, e ele viu que eu estava ali com frio, e eu comecei a colocar as coisas para dentro da casa dele, porque você não pode entrar dentro da casa do cliente. A porta está aqui, você vai colocando aqui, e ele vai puxando para dentro. Quando eu terminei tudo, ele olhou para mim e falou assim: você quer entrar? Você quer um chá quente? Você quer uma toalha para você se secar? Quando ele falou um chá quente, eu não gosto de chá, ainda mais em inglês, é ruim demais aquele negócio. Mas eu queria a toalha, para poder dar uma secada no corpo, para ver se eu voltaria para a van, era a minha última entrega, eu iria embora para casa. Quando eu entrei na casa dele, eu falei para ele assim: o chá eu não quero, mas a toalha eu aceito. Quando eu entrei na porta da casa dele, entrei para dentro da casa dele, ele foi buscar a toalha, e uma sala muito bonita, e eu percebi que ele era judeu. Quando ele chegou com a toalha, eu estava secando, ele virou para mim e falou assim: trabalho difícil seu, né? Aí eu peguei assim: é difícil, mas Deus vai me tirar disso aqui. Eu usei essas palavras. Aí ele falou assim: você acredita em Deus? Eu falei assim: acredito. E aí foi a pior carteirada que eu dei na minha vida. Falei para ele assim: eu sou pastor. Aí ele falou assim: você é pastor de igreja? Eu falei: sou. Aí ele balançou a cabeça e falou assim: eu sou rabino da sinagoga que tem aqui na praça de trás aqui. Meu pai disse que quando você estiver perto de alguém que é mais inteligente que você, fique calado, não fale nada.
Ficou uns 2 minutos eu secando e olhando para a cara dele e fazendo assim. Teve um momento da conversa que eu falei assim: a mão de Deus vai me tirar desse trabalho. Aí ele virou para mim e falou assim: você sabe o que a mão de Deus representa para nós judeus? Eu falei: não. Aí eu falei assim: então pode falar que eu vou te ouvir. Ele virou para mim e falou assim: a mão de Deus para nós judeus representa o plano de Deus. Porque foi a mão de Deus que tirou o povo do Egito. Foi a mão de Deus que abriu o mar vermelho. A mão de Deus era nuvem durante o dia, fogo durante a noite. A mão de Deus fez brotar água da rocha. A mão de Deus é que fazia o maná cair do céu. A mão de Deus para nós judeus representa o plano de Deus. O problema é que nós estamos sendo atacados por pensamentos de preocupação e ansiedade, porque nós saímos debaixo do plano. Tem muita gente querendo viver a vida do jeito que ele acha, tomar as decisões que ele pensa, fazer do jeito que ele acha, enquanto Deus está falando assim: se você estiver debaixo do plano, eu cuido das suas coisas. Talvez você entrou aqui falando assim: Deus, eu não aguento mais de tanta ansiedade, eu não aguento mais de tanta preocupação. Talvez hoje é dia de você voltar para debaixo do plano. Porque a mão de Deus é a mão que te guia, é a mão que te leva, é a mão que te direciona. Sabe, Pedro está falando para esse povo: a mão de Deus é o plano de Deus. Talvez alguém entrou aqui nessa noite se sentindo sozinho, se sentindo no fundo do poço, se sentindo um imprestável, se sentindo frustrado, depressivo, fraco, sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você: a mão que te guia está aqui nessa noite, e essa mão vai direcionar você, porque ele diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos para fazer vocês prosperarem e dar o fim que eu planejei para vocês. É a mão de Deus que vai abrir o mar, é a mão de Deus que faz brotar a água da rocha. Então a mão de Deus representa o plano de Deus. Segunda representação da mão de Deus, repita comigo, fala assim: a mão de Deus representa a provisão de Deus. A mesma mão que te guia também é a mão que provê. Tem muita gente querendo a provisão, mas não quer a direção. Tem muita gente que quer o que Deus pode fazer, mas não quer o que Deus diz para fazer. Deus, eu quero, mas Deus está falando e ele não obedece. A mão que te guia também é a mão que provê. E essa mão é uma mão provedora. E quem melhor para explicar isso do que Pedro? O homem que viu Jesus multiplicar pães e peixes. O homem que viu Jesus pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão. O que eu quero dizer é que quando você deixa essa mão te guiar, essa mão te prover. Talvez você pensou assim: amanhã eu não teria, ou eu não vou ter, ou talvez você passou por uma situação achando que não ia dar, que não daria. De repente uma porta se abriu, de repente alguém apareceu. Era a mão provedora de Deus agindo sobre a sua vida. E eu quero profetizar: talvez você está preocupado, talvez você está ansioso com o seu amanhã, mas a mão que te guia é a mão que vai te prover o seu amanhã, é a mão que vai te trazer o seu sustento do amanhã, é a mão que vai trazer o que você precisa. A mão que guia também é a mão que provê. Ah, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Acabaram-se os recursos. Eu não tenho mais a quem recorrer. É aí que Deus ama. É quando você não tem mais a quem recorrer, você vai recorrer a Ele. Como diz um amigo meu, você só vai saber o poder e o tamanho do poder que Deus tem quando você precisar e só tiver essa opção. A mesma mão que guia também é a mão que provê. Terceira representação da mão de Deus: a mão que guia, a mão que provê. Repita comigo, fala assim: a mão de Deus representa a proteção de Deus. A mão que guia também é a mão que provê, e também é a mão que te protege. Talvez você não tenha um entendimento da grandeza ou do poder que é isso, mas quem melhor para explicar isso do que Pedro? O homem que caminhou sobre as águas. Rapidamente, eu gosto sempre de fazer assim essas dinâmicas. Se tiver 12 homens que puder subir aqui rapidinho para mim, 12 homens, corre aqui, 12 homens. Se você tiver em dúvida, pode ficar quietinho aí, não tem problema nenhum. 12 homens. 12 homens. Só veio 6, só metade. 8, 10, falta mais 2. 12 homens, vem cá. Vem cá, fica aqui todo mundo junto aqui. Falta só mais um. Tem 12, 2, 4, 6, 8. Falta um. Se tiver mais um aí, corre aí. Veio esse aí, já veio. Ixi, irmão, você perdeu a sua vez.
Rapaz, o cabelinho loiro aqui pulou aqui, que eu vou falar uma coisa. Deixou caneta para trás, celular, caiu tudo aqui. Foi só a caneta ali, filho, não foi não? Essa caneta é sua? É seu celular? Eu acho que não, irmão, seu celular não caiu aqui não. Se caiu, foi arrebatado. Jesus já levou ele e pronto. É isso aí. Olha só, coloca para mim Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Esses 12 varões aqui vão representar quem? Os 12 discípulos, tá bom? Quem desses aqui é o Pedro? Vocês não entenderam quem que é o Pedro? É aquele que você não pode olhar para ele, que ele já quer arrancar a sua cabeça, ele quer cortar. É quem? O mais baixinho? É ele? É ele? O senhor foi escolhido, pastor. Infelizmente, o pessoal acha que você é muito nervoso. Tá bom? Ok. Então, entre o retorno e aquelas luzes para trás, vai ser o barco que vocês vão entrar. Vamos, entra, Pedro, bota todo mundo para dentro do barco aqui, ó. Aqui o barco aqui, ó. Vai, entra todo mundo. Ó, o barco tá para lá, tá todo mundo para lá. Isso. Ô, gente, vocês não ficam em fileira no barco, não. Entra para dentro do barco. Vai aqui um para frente aqui. Isso, vai para isso, entra. E o Pedrão fica aqui. O Pedro fica aqui. Isso. Olha só. Tá aí o barco. Calma aí que vocês vão chegar lá. Olha o que diz o texto, falando: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Tem duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, em outra versão, a palavra ordenou, está ali, diz assim, ó: e logo Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e passarem para o outro lado. Tem uma ordem e tem um destino. Tem uma ordem e tem um destino. Por que Deus deu um destino? Por que Jesus dá um destino, mas ele precisa obrigar ou ordenar os discípulos a entrarem no barco? Alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. O pescador profissional, ele olha para o tempo, ele consegue identificar se vai vir tempestade ou não. Eu imagino os pescadores do meio dos discípulos olhando para Jesus e falando assim: nós não vamos lá para o destino que o Senhor deu não, porque vai vir tempestade no meio do caminho. Eu não vou não. Só que eu vou falar uma coisa para você: quando Jesus te dá um destino, ele talvez precisa te obrigar a ir, porque você fala assim: eu estudei, eu sei como que está a economia, eu sei como que está a política. Jesus não quer saber como que está a economia, Jesus não quer saber o que você estudou, Jesus não quer saber como que está a política. Ele te deu um destino. O seu papel é entrar no barco e chegar para o outro lado, porque se ele diz que você vai chegar, você vai chegar. Jesus ordena, mas Jesus tem que obrigar. Aí os discípulos entram no barco. Mas eu imagino os discípulos entrando assim, falando assim: vai dar ruim no meio do caminho. Vocês vão ver, vai dar ruim. Mas beleza, olha o que diz o texto. Segue, vamos seguir, versículo 23. E despedido da multidão, Jesus subiu um monte para orar à parte. Chegado já à tarde, ele estava ali. Aqui tem uma coisa que Jesus me ensina. Tem muita gente que só ora no meio das pessoas, quando alguém está vendo. O segredo da oração, o segredo daquilo que Jesus carregava, era quando ele estava no secreto com o Pai. Quando você chegar na sua casa hoje, a sua ansiedade, a sua preocupação tem que ser entregue lá no altar, do lado da sua cama, no seu quarto, de porta fechada. É isso que Jesus fazia. Despediu a multidão, subiu para orar. Vamos seguir. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Igualzinho os discípulos tinham pensado. Então vamos lá, agora o barco está balançando, o vento está soprando, vai. E o barco está balançando, e eles estão lá, no meio o vento contrário, segue, vai balançando aí, segue o próximo seguinte. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O barco está balançando e Jesus está vindo aqui, ó, tranquilo. E o barco está lá, e vento, e onda, e vento contrário. Mas olha só, os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, e gritaram de medo. Ficou muito ruim. Gente, o roteiro está lá escrito certinho, tá ou não tá? Vamos, volta, vamos lá. Volta. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, e gritaram de medo. Aí a peça ficou boa.
Deixa eu te falar uma coisa aqui que é importante. Cuidado para a tempestade na sua vida não fazer com que você perca a percepção de que quem está vindo na sua direção é Jesus. Os discípulos não reconhecem o mestre, a quem estavam há poucos minutos antes. A tempestade tem feito muita gente perder a percepção de que Jesus está vindo ao encontro delas. Talvez nessa noite o que você precisa ver é que aquilo que os discípulos estão achando que é um fantasma é a oportunidade do mar se acalmar. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: não é fantasma, é Jesus que está vindo no seu socorro e na sua direção. Agora vamos lá, volta o texto. Jesus, porém, falou logo para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Olha que palavra de conforto que Jesus traz para os seus discípulos. Aí o Pedrão respondeu. E o barco parou de balançar, né? Olha que maravilha, não tem mais balanço. E o Pedro falou muito tranquilo: Senhor, se és tu. Parece que ele está pregando: manda-me ter contigo sobre as águas. E aí o Pedro fala isso. E Jesus olha para Pedro e fala assim: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção. Tempestade todo mundo passa, mas só vive milagre quem tem coragem de sair do barco. Mais do que isso, só vive milagre quem tem coragem para confiar. Só vive milagre quem anda sobre uma palavra. Tem alguém aqui que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Então confia e sai do barco. Está todo mundo sofrendo, mas só vive milagre quem sai do barco. Só quem tem coragem de confiar. Mas vai acontecer comigo. Pode até acontecer. Se Jesus falou, você pode caminhar, que Ele sustenta os seus pés, mesmo que você esteja caminhando sobre umas águas. Aí Jesus fala para Pedro, olha, presta atenção. Aí Jesus está indo na direção de Pedro, e Pedro está vindo na direção de Jesus. Só que aí a Bíblia diz: mas sentindo o vento forte. Em outra versão vai dizer: reparando o vento e as ondas. Pedro teve medo e começou a afundar. Pedro está vindo na direção de Jesus, Jesus está indo na direção de Pedro. Só que de repente Pedro olha para o mar, e Pedro afunda. Afunda, Pedrão. Afunda, Pedrão. O chão está limpinho. Imagina Pedro afundando. Você acha que Pedro afundaria como? Quando alguém está afogando, qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Levantar as mãos. O problema é que às vezes a gente afunda não é porque a tempestade ou o vento está soprando forte ou as ondas estão altas. O problema é que a gente afunda porque a gente tira os olhos de Jesus. Pedro só afundou porque ele olhou para o lado. Eu não sei quem entrou aqui nessa noite, como está o seu coração, mas talvez os seus olhos um dia estevem em Jesus, mas hoje você está olhando para a sua tempestade, você está olhando para a sua situação. Por isso você está com medo, por isso você tem enfrentado o que você está enfrentando. Porque se os seus olhos estiverem em Jesus, você não tem medo. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo nesse texto aqui: reparando no vento, teve medo e começou a afundar. Só que quando ele começa a afundar, ele grita. Problema, pastor Ezequiel, pastora Marcelina, não é você começar a afundar, é muita gente que está afundando longe de Jesus. Pedro estava perto, Pedro estava ao alcance da mão dele, e de repente Pedro começa a gritar: Senhor, salva-me. Deus ou Jesus permitiu que Pedro afundasse o suficiente para ele reconhecer que ele precisava de Jesus. Mas Jesus levanta Pedro o suficiente para que todos saibam que Ele é Deus sobre a vida dele. Ele pode até permitir você passar por provação, mas Ele vai provar que Ele é Deus na sua vida, e todos vão ver a glória e o poder de Deus que Ele pode fazer sobre a sua vida. Agora, olha só, vamos lá, afunda de novo, Pedrão, vamos lá. Pedro grita no versículo anterior, no versículo 31, a Bíblia diz, em outra versão vai dizer: imediatamente. Essa versão fala assim: e prontamente estendeu as mãos
e segurou. Talvez hoje você entrou aqui e a única coisa que você precisa é olhar para Jesus e falar assim: Senhor, socorre-me. A mão protetora, a mão que te guarda está pronta para te alcançar. Você não vai morrer, você não vai afundar, você não vai perder o seu propósito, você não vai perder a sua promessa, você não vai perder aquilo que Deus tem para você. Se você hoje falar: Jesus, eu preciso de ti, Ele estende as mãos, te segura, te sustenta, te guarda. Obrigado, Deus abençoe vocês. Você pode aplaudir ao Senhor, pensa as mãos. Quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, eu estava no meu quarto. Como que é seu nome, tecladista? Arthur. Eu estava no meu quarto e eu estava chorando, escrevendo essa mensagem, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração. E eu peguei o meu violão, comecei a dedilhar, e eu comecei a cantar uma canção. Minha esposa entrou no quarto, ela não entendeu nada que estava acontecendo, mas ela se dobrou os joelhos junto comigo e começou a chorar comigo e cantar comigo. Que canção era essa, pastor? Faz mi para mim, por favor. Pode ir pro som mesmo, pode ir pro som. Nossa Deus, eu estou perdendo o tom da música. É o mi mesmo, é o mi. Vamos lá, vamos lá. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és, olha a mão aí, quem me guia. Se a tempestade, e se a tempestade me alcançar, tu és, olha a provisão aí, ó, meu abrigo. Você pode dizer: se o mar me submergir, faz o quê? Me traz à tona pra respirar e me faz andar. Você pode ficar de pé, fique de pé. Sobre as águas, porque tu és o Deus da minha salvação. Diga: tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono e és o meu dono. Minha canção e o meu louvor. E eu chorava no meu quarto, e a Thaís perguntando o que estava acontecendo. E o Espírito Santo falou claramente no meu coração que a ansiedade anda de mãos dadas com o orgulho. Quando meu pai me chamou para voltar, para assumir a igreja, meu coração se encheu de preocupação, de ansiedade, porque eu não sabia se eu conseguiria, se seria o meu chamado, se eu ia dar conta. Quando eu casei, da mesma forma, e parece que todo dia a ansiedade e a preocupação vai tomando conta de você, e você começa a dizer: eu não dou conta, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não posso, não é para mim. E você começa a dizer eu. E o Espírito Santo falou claramente: a ansiedade anda de mãos dadas com orgulho. Eu escrevi as duas palavras num papel: ansiedade em cima, orgulho embaixo. Ansiedade é uma palavra que tem 9 letras. Ansiedade. A letra central da palavra ansiedade é a letra E. Orgulho é uma palavra que tem 7 letras. Orgulho. A letra central da palavra orgulho é a letra U. Eu circulei as duas, formou o quê? O Espírito Santo falou assim: o dia que você sair do centro e deixar eu ser o centro, tudo muda. O dia que você sair do centro e deixar eu ser o centro, tudo muda. Só que eu não entendi, pastora. Eu fiquei perguntando para Deus por quê. Porque o texto fala que o apóstolo Pedro fala assim, ó: lance sua ansiedade sobre ele. Só que aí o Espírito Santo falou assim: não é isso. E aí eu fui estudar os originais. O texto original, o versículo 6 e o versículo 7 são uma sentença só. O 6 e o 7 são uma sentença só. Então a sentença original é formada da seguinte forma: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, vírgula,
para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Quem lança ansiedade não é você, é Ele que tira a ansiedade de você. O mandamento é você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Quando você se humilha, Ele tira a ansiedade, porque Ele cuida de você, Ele guarda você, Ele sustenta você, Ele protege você. Saia do centro e deixa Jesus ser o centro da sua vida. Diga comigo, Senhor,